Fala galera do YouTube, aqui é o Jordano trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje de livro Dexter, a mão esquerda de Deus. Dificilmente aí a câmera vai conseguir focar, mas eu vou deixando a imagem do livro aqui pra vocês verem melhor. Já vou começando a dizer que aqui vai ter spoilers sobre o livro e um pouco sobre a primeira temporada da série, porque não tem como eu comparar. Mas se você quiser um review sem spoilers, você pode ir pro Veredito, onde eu vou falar um pouco sobre minha análise final. Só que aqui no início eu também vou fazer algumas observações. Primeiro, eu já tinha lido esse livro algumas vezes há muito tempo atrás. Ele foi o primeiro livro que eu comprei da saga. Quando você for ler esse livro, se você já tiver assistido a série, a minha dica é finja que a série nunca saiu. Isso porque o livro veio primeiro, a série é baseada no livro. Esse livro saiu em 2004, a série adaptou a história do primeiro livro em 2006. Então, essa foi a única história que a série adaptou com algumas diferenças. Depois, a série vai para um caminho bastante diferenciado do que acontece aqui nos livros. Bom, e sempre tem muitas pessoas perguntando onde que compra o livro, a saga do Dexter. Primeiramente, eu vou deixar dois links aqui. O link deste livro, só que pode ser que ele não esteja disponível no momento. Muitos livros da saga estão disponíveis não só no site da Amazon, mas da editora Planeta, porque quando você vai lá no site deles, eles te jogam para outros links de outros sites para você conseguir comprar. Eu vou deixar o link aqui da Amazon e o link da saga de livros. Então, se tem algum que você já queira adquirir para fazer parte da coleção, você quer colecionar os livros, você chega ali no link que também é um link meu de associado, então você vai estar ajudando o canal a sobreviver. Bom, e eu vou fazer uma coisa nova durante o vídeo, eu vou ler algumas partes com vocês, então a gente é introduzido ao Dexter, a seguinte parte aqui do primeiro capítulo. Lua, uma lua maravilhosa, cheia e gorda avermelhada, a noite clara como o dia, o luar inundado a terra e trazendo alegria, 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 trazendo também o rugir da noite tropical, a voz macia e turbulenta do vento uivando nos pelos do braço, o lamento vazio da luz das estrelas, o grito trincado da luz da lua sobre a água, tudo isso chamando o necessitado. Bom, a gente vai seguindo pelo pensamento do Dexter e aqui nessa mesma página ele vai usar o termo passageiro das trevas da série que ele vai chamar de passageiro sombrio. Esse termo só vai acabar aparecendo lá na segunda temporada. E a gente conhece mais um pouco do personagem. Ele vai estar atrás do padre Donovan, enquanto ali na série fica meio implícito que ele é só um professor de coral, aqui ele é padre. Então o padre é um pédolo, e além disso, essas crianças vão ao óbito pelas mãos do padre, então o Dexter vai atrás dele. Esse primeiro capítulo e o segundo é idêntico à cena do primeiro episódio da série. Posso dizer para vocês que até mais ou menos o capítulo 15 do livro, o livro vai ter uns 26 capítulos mais ou menos, até o capítulo 15 é praticamente o primeiro episódio da série, para vocês terem uma ideia. E uma diferença que eu percebi aqui também, ele não usa o barco para se desfazer ali dos restos da pessoa. Aqui dá a entender que ele colocou o corpo do Donovan, né, parte do corpo dentro do carro dele e jogou dentro da água, apesar dele depois pegar o barco e voltar para Miami, quer dizer, o centro de Miami, perto da casa dele. Aí a gente tem a chamada da Debbie, que é irmã do Dexter. A Debbie trabalha ali numa parte que parece ser a narcóticos da polícia de Miami, e ela tá disfarçada como garota de programa, exatamente como na série. A cena que ela liga ali, a parte que ela liga pro irmão, pro Dexter, para falar sobre que encontraram mais um corpo de uma série de assassinatos idêntico à série. Enquanto na série foram três, aqui seria o quinto corpo já. E é a Debbie que corrige o Dexter. O Dexter fala, fiquei sabendo que é o terceiro. Ela diz, não, esse aí é o quinto. Tem aquela parte que ele chega perto do corpo e o corpo não tem sangue nenhum. E o Batista, ou Vince, pergunta pra ele, o que você tá fazendo aqui? Não tem sangue? Ele olha e fica maravilhado com tanta atenção que ele tinha quanto acontece na série. Bom, e a gente vai ter já uma parte de flashback, vai alternar entre o capítulo normal e para um capítulo que tem um flashback, onde o Harry vai estar conversando com o Dexter e quase idêntico à cena do barco da série, onde ele tá conversando com o Harry ali, só que no livro é como se fosse um acampamento e o diálogo é o mesmo, que o Dexter fala que o Bud, que é o cachorro do vizinho, sumiu, e o Dexter fala que ele fazia muito barulho porque a Dora estava doente, e o Harry acaba deixando assim meio que implícito que encontrou o cemitério de animais do Dexter. Então o Dexter vai falar que ele não consegue se conter ali, e o Harry fala, né, que uma hora ele vai querer mais e isso vai chegar até uma pessoa. Então o Harry pergunta, por que você não fez isso ainda pro Dexter? Você não foi atrás de um humano ainda. E ele responde porque estava preocupado com o que o Harry e a Doris iam achar. Então o Harry acha isso positivo. Se o Dexter estava preocupado com os pais e saber o que ele iria fazer, significa que ele não é um psicopata, porque caso contrário ele já teria feito. Logo em seguida, a gente volta para o presente e a Debbie está conversando com o Dexter pedindo ajuda, porque ela quer ir para a parte de homicídios
da polícia de Miami, onde o Dexter já trabalha. Ela sabe que algumas deduções que o Dexter já faz são certeiras. Não só ela, como também a polícia, e que o Dexter se preocupa até nesse ponto, porque ele não pode sair acertando tudo, então às vezes ele vai ter que errar de propósito para ninguém desconfiar dele, como é que ele tem essas deduções tão claras. Nisso que ela tá pedindo ajuda, a polícia já tá caçoando ali da Laguerta, porque a Laguerta, ela é um pouco mais política, como é na série. Ela mexe mais ali com a imprensa, como ela está mexendo com o orçamento, ela quer resolver as coisas de uma vez, então ela está atrás de uma testemunha, e a Debbie sabe que isso tá errado, e não sei se vocês vão lembrar, ou quem nunca viu a série, quando o Batista, que é um dos detetives, quando viu um dos corpos das garotas de programa que foi encontrado ali separado, estava cirurgicamente cortado, mas uma parte estava cortado de uma maneira estranha, como se estivesse com pressa. E a Laguerta acaba focando nesse fato. E o Dexter já fala que ela estaria errada, não diretamente para ela, mas fala com a Debbie confiar no que ele mesmo está falando, que no caso, se ele estava com pressa ou foi visto por uma pessoa, como é que ele ia ter tempo de embalar todos esses corpos nessas sacolas que foram encontradas na cena do crime? Bom, essa conversa toda que o Dexter está tendo com a Debbie na delegacia, o Vince acaba aparecendo, o Maçuca, ele é o outro forense, e é engraçado no livro que o Dexter percebe que ele é muito falso, e é uma personalidade bem diferente ali da série, porque na série ele é uma pessoa que tem uma bastante autonomia, bastante brincalhão, meio tarado ali também, mas aqui no livro ele é um pouco mais falso, um pouco brincalhão, e o Dexter fala que parte dessas brincadeiras ele parece que tá sendo falso igual a ele. E aí tá o momento que o Vince acaba cobrando uma rosquinha que o Dexter não trouxe e que eles acabaram comendo, né? Ele e a Debbie comeram. Então, aqui não é citado nada de ele vir com rosquinhas para fingir que é o cara legal. Aqui realmente não tem essas coisas das rosquinhas. Ele só traz o que ele quer comer e, sei lá, às vezes ele tá devendo algum doce pro Maçuca. Fim. E a gente vai seguindo e temos o capítulo 6, onde ele vai estar sendo sarcástico sobre ter uma namorada que seria a Rita. Então, lembrando, a personalidade do Dexter, além de ter essa parte do serial killer, tem essa parte mais sarcástica dele, que tá sempre brincando, fazendo trocadilhos. Então ele fala, pô, como é que eu poderia ter uma namorada? Eu que faço todas essas coisas. Ele vai apresentar a Rita aqui no livro. Ela é um pouco diferente ali da série. Ele diz que ela é mais atlética, que faz exercícios com eles saem pra correr, pra andar de bicicleta. E outra diferença ali nas características, a Aston é ruiva. E ao invés de eles irem pra um festival de caranguejo, igual tem na série, aqui eles acabam saindo pra comer também. E diferente da série, eles não estão do lado de fora do carro, eles estão no carro, quando o Dexter vê ali luz de polícia e vai andando do carro, que é um pouco idêntico à série, né? Dele sair de onde ele tá do encontro com a Rita para ver o que tá acontecendo, e temos um novo corpo, e o Batista tá lá, e temos um diálogo igualzinho dele falando o que que você tá vindo trabalhar numa sexta-feira ou num fim de semana, e o Dexter acaba chegando lá pra dar uma olhada, e quando ele volta ali pro date, né, na verdade ele vai deixar a Rita em casa, enquanto na série ele chega ali colocando a mão na perna da Rita, ele vai tentar um beijo aqui com a Rita, e a Rita fica chateada, porque o Dexter já apresenta aqui que ela tem um histórico ali de abuso do ex-marido, né, que usava violência, é uma pessoa traumatizada que ainda não estava nesse passo de contato físico, então só nessa hora que o Dexter dá um beijo nela, ela já fica muito chateada e sai do carro para entrar em casa. A gente vai ser introduzido essa parte que o Dexter vai começar a ter sonhos, e alguns sonhos de vez em quando são bem abstratos e às vezes aproximam do que está acontecendo. Então esses sonhos vão se relacionar às vezes com as cenas do crime que está acontecendo, lembrando que aqui o assassino não vai se chamar Astor Killer, assassino caminhão de gelo. Aqui ele é o carniceiro de Miami. Isso é porque Miami faz parte ali do condado de Miami-Dade, está perto ali da região onde esses corpos estão aparecendo. Seguindo, diferente da série, quem vai comentar sobre o gelo estar envolvido com o assassino vai ser a Debbie, numa conversa com o Dexter. Ela vai usar o termo cristalização das células. Eu posso ter enganado também, foi a Debbie que disse primeiro ali na série, mas é idêntico a cena deles estão lanchando, ela fala sobre cristalização de células, aí o Dexter dá um insight grande nele assim, e ele fica, nossa, isso é lindo, porque eu não pensei nisso, que os corpos estão sendo congelados ou estão em lugares muito frios. Seguindo, a gente tem uma reunião que vai falar um pouco ali também do carniceiro, e temos a primeira aparição do Doakes. Muita coisa aqui que saiu do livro foi direto pro roteiro, então temos a mesma descrição, né, que você falou, que é um lugar cheio de policiais, tem que ter um que desconfia de mim, e seria o Doakes. E o Doakes não quer deixar o Dexter participar da reunião, e ele acaba participando mesmo assim, igual a série. E temos a parte em que a Debbie vai tentar colocar o ponto dela na reunião, só que a Laguerta vai cortar as linhas dela e vai falar, não, você continua fazendo o seu serviço e se vestindo de garota de programa. Nisso, o Dexter vai dormir de novo e vai ter um daqueles sonhos. Ele vai estar sonâmbulo até, mas ele acaba acordando e vai dirigir à noite. E nessa que ele vai dirigir à noite, ele encontra um caminhão de gelo, né? Uma das coisas que ele tinha até conversado para Debbie procurar. E aí esse caminhão de gelo, como na série, vai fazer uma volta ali, diferente da série, vai acabar acertando e amassando o carro do Dexter. E depois ele volta e joga uma cabeça, só que diferente da série, em vez de cair no carro dele,
ele vai cair na rua, no chão da rua, vai vir um outro carro na contramão ali e vai desviar da cabeça. E Dexter vai chamar a polícia. Tem uma diferença que quando o Dexter vai atrás de outro criminoso, que seria o Javorsky, isso é na série, acontece isso depois que ele se livra do Javorsky. Aqui a gente não é comentado sobre esse criminoso ainda. Aqui ele saiu de casa porque sonhou e vai dirigir pela noite. E depois disso, o resto do corpo é encontrado, se não no mesmo dia, no dia seguinte, no estádio de hóquei. Esse estádio de hóquei acaba aparecendo ali no terceiro episódio da primeira temporada, só que aqui é como se fosse uma cena, né, uma parte contínua dessa parte da ponte onde o Ashton Kutcher joga uma cabeça de uma pessoa. Lá, durante o estádio de hóquei, eles acham uma sacola. Essa sacola vai estar com um retrovisor, provavelmente o retrovisor do caminhão. Então lá já tem essa coisa do assassino se comunicar com o vidro, né? Como se estivesse dando uma mensagem, olhe para você mesmo. Por isso, o Dexter vai ficar pensando mais e vai achar como aquele caso é muito pessoal. Não é uma espécie de assassino que está tentando mandar uma mensagem para o mundo, mas parece ser uma coisa muito específica. Enquanto isso, a Laguerta vai prender uma pessoa errada. Enquanto na série era um guardinha ali do estádio de hóquei à noite, aqui vai ser uma espécie de zelador, né? Que usa aquele Zamboni que meio que deixa o gelo mais liso, mais simétrico. Esse zelador, ele fazia meio que a dancinha do rato durante os jogos de hóquei e ficou famoso. Se eu não me engano, é porque tinha alguma coisa a ver com um mascote de rato e jogavam ratos de mentira durante o jogo. E esse cara ficou famoso pela dancinha do rato. Mas ele já tinha um histórico criminal, uma ficha ali grande, e a Laguerta quis prender ele porque sim. Depois o Dexter vai pro seu apartamento e aí ele percebe que alguém entrou lá. Ele viu que tudo estava no seu devido lugar e achou a sensação muito estranha quando ele olha pro freezer, né, olha pra geladeira e tem a cabeça da boneca Barbie. Quando ele abre a geladeira, temos o corpo dela lá separado, idêntico de novo à série. Nesse mesmo momento, ele recebe uma ligação, caixa eletrônica do telefone, com a mensagem da voz da Rita, ela super introvertida, gaguejando, e ele não entende nada. Igual a série, ele acha que vai chegar lá e vai ser repreendido por ela por o que aconteceu antes. Nesse mesmo momento que ele fala que vai passar na casa dela, ele abre a janela, um pouco da cortina ali do apartamento dele e vê a lua brilhando, assim. Então, a lua cheia no livro é como se fosse quase algo como uma história de lobisomem. Ele não pode olhar para a lua. Em vez de ter o lobisomem, a gente tem um passageiro sombrio ali ativado. Então, ele olha para aquilo e fala, nossa, tem que ser agora, tonight's the night. Então, Dexter vai citar o Javorsky, que aparece ali na primeira temporada, no primeiro episódio, e o Javorsky, na série, ele é um manobrista e tem outros empregos. Aqui, ele é porteiro de escola e está acontecendo desaparecimento de garotas de 13 e 12 anos, então, mais uma vez, temos um criminoso Pedro aí que ele vai atrás. Ele vai atrás do Javorsky, ele vê que o Javorsky está roubando ali cobre de uma construção, como acontece na série, só que aqui ele vai usar uma máscara. No livro diz que ele sempre usa uma máscara, mas aqui ele faz tudo improvisado com plástico, com outras coisas que ele tinha no carro. E outra coisa, ele imprime fotos, então aqui ele usa as fotos para mostrar para o criminoso, mas eu acredito que isso só aconteceu neste livro, eu vou tentar confirmar se acontece em outro, mas essa coisa de usar fotos para espantar não, né, chamar a atenção do criminoso e depois mostrar para ele o que ele fez, que eu me lembro, isso aconteceu neste livro e nunca mais, mas eu tenho que confirmar isso. Mas ele faz tudo improvisado, ele vai conversando ali com o Javorsky enquanto vai fazendo o trabalho dele, só que ele faz um trabalho muito sujo, então uma das coisas que desconcentra ele é ouvir um radinho de guarda que tá olhando ali essa obra à noite, então ele vai ficar desconcentrado e vai ver que o guarda vai começar a ir no andar onde ele tá, então Dexter foge deixando o Javorsky lá. É isso mesmo, enquanto na série ele consegue fazer tudo direitinho, aqui tá uma grande bagunça. Nisso, ao invés dele ver uma cabeça caindo, igual aconteceu na série, né, porque aqui no livro acontece antes, ele vai pra casa da Rita e é idêntico ao que a gente vê ali na série, só que fica implícito se ele fez alguma coisa com Rita ou não. Aqui ele só diz que ele deixou ela melhor, que ela deve estar se sentindo melhor, então fica implícito que ele transou ali com a Rita. E temos mais um flashback, e o flashback dessa vez é da enfermeira Mary, que aqui no livro não vai ter nome nenhum, e ela vai estar dando doses maiores de morfina pro Harry, e o Harry usa essas palavras pro Dexter, pare ela. Então o Dexter vai ficar confuso. Quer dizer, ele não vai ficar confuso. Na verdade, ele vai ter certeza que o pai falou, só que ele quer ter muita certeza, porque ele tá assim, não é possível que o meu pai acabou de falar isso. Então ele vai esperar, deve sair do quarto. A diferença com a série,
A Debbie vai estar no quarto enquanto isso, e a Debbie vai estar o tempo todo perguntando o que vocês estão cochichando? E o Harry, quer dizer, o Dexter vai falar pra Debbie assim, o Harry tá falando que a enfermeira tá gostando de mim, então vai falar qualquer coisa, só que aí o Dexter acaba falando, olha, a enfermeira está usando muita morfina nele, então a Debbie vai lá conversar com o médico. Enquanto isso, o Dexter pede umas 3 vezes ou 2 confirmações pro Harry se tem que eliminar a enfermeira. E é isso mesmo, o Harry quer que elimine a enfermeira. O Dexter quer fazer uma comparação. Foi do mesmo jeito que a gente caçou aquele macaco selvagem, porque eles saíram para caçar muito. Então, tem um macaco que parece que estava meio que bagunçando o bairro deles. E o Dexter fala, vai ser igual a gente fez com aquele macaco. Aí o Harry fala, vai ser igual daquele jeito que a gente fez com o macaco. Aí o Dexter fala, então é isso, irei atrás da enfermeira. Depois disso, o Dexter acaba indo na delegacia e parece que o corpo de Javoski já tinha sido encontrado. Então, lá na delegacia, ele vai roubar a lâmina de sangue que tiraram do corpo do Javoski, porque também aqui no livro ele usa as lâminas de sangue como troféu. E aqui ele acaba roubando ali da delegacia, porque ele esqueceu de fazer essa parte aí do ritual. Aí tem uma parte muito estranha aqui, porque parece que o Dexter às vezes não esconde o corpo das pessoas que ele eliminou ali e às vezes sai no jornal. Então tem uma parte que parece que ele deixa meio que implícito isso. Ele fala também que o Harry não encorajava ele a guardar notícias de pessoas que ele matou. Então dá a entender que ele às vezes não fazia nada. Vou tentar até achar essa parte aqui para vocês. O jornal não foi entregue, mas não tinha importância. Nunca tive grande interesse pela cobertura que a imprensa dava para as minhas aventuras. E Harry tinha me avisado que era estupidez fazer um álbum de recortes de jornal. Ele não precisava. E eu raramente dava uma olhada nas notícias sobre as minhas performances. Claro que dessa vez foi um pouco diferente, já que eu tinha sido impetuoso e não tinha certeza se tinha apagado as marcas direito. Bom, depois dessa bagunça toda que encontraram com o Chuvavorsky, começam a perguntar se não seria o carniceiro, a Laguirta que já tinha acusado um cara. Esqueci de falar, esse cara também confessa que ele fez o crime e todo mundo fica sem entender nada. Então Dexter chega a provar pra Laguirta com os relatórios que aquele não seria o mesmo assassino, mas no fundo Dexter queria só acabar com a Laguirta porque ele quer ajudar a Debbie. Então ele não ajudaria a Laguirta dessa maneira. Então ele não estava ajudando a Laguirta, ele queria mais que a Laguirta parasse de pensar mais nesse caso e deixasse o cara, o zelador ali, como culpado. Bom, aí o Dexter vai sonhar de novo, ele vai sonhar com umas kill rooms lá, que vai ter 3 mulheres, e depois desse sonho, a Debbie liga pra ele e fala, olha, tem uma cena do crime aqui, meio que absurda, então o Dexter vai lá, e é no mesmo prédio onde ele matou o Javorsky. Chegando lá, vai ter 3 cabeças de 3 garotas de programa, e uma delas vai estar com um pedaço de vidro de retrovisor dentro da boca, uma outra vai estar com uma parte de uma boneca Barbie e outra vai estar com pregos colados nas orelhas, e tudo isso em cima de um altar. E o Dexter começa a se perguntar se não é ele mesmo que está fazendo isso, porque ele acabou de ter um sonho de 3 mulheres e vem 3 cabeças de 3 mulheres, então ele começa meio que ficar confuso, eu não vou dizer maluco, mas ele começa a falar assim, pô, será que eu sou sonâmbulo e tô fazendo essas coisas à noite? A Debbie vai chutar que os corpos dessas mulheres estariam no estádio de hóquei, mas o que faz a Deb chegar nessa conclusão seria uma conclusão errada. Ela chutou, assim, na mosca sem querer, mas o Dexter disse que ela chutou porque o carniceiro de Miami ele estaria meio que colocando esses corpos no estádio de novo para provar que ele é o assassino e que não tem nenhuma outra pessoa que vai ficar com essa patente dele de assassino. Bom, então eles vão no estádio, eles ligam para a polícia e o Dexter e a Debbie conversam com um dos funcionários lá do estádio que tem contato ali com as câmeras. Então, eles vão ver as câmeras e aí vão ver o momento que o assassino entrou no estádio. Ele está numa van e quando ele está entrando no estádio e a Debbie e o Dexter veem ele pela câmera, é uma pessoa idêntica ao Dexter. Então, tudo fica estranho e a Debbie começa a chorar e pergunta: é você? O que você está fazendo ali? E o Dexter fala: eu acho que não. Mas aí a Debbie pergunta: como você acha que não é você? Como é que você pode achar alguma coisa? Ou é você ou não é você? Então por isso que ela começa a chorar. Então ele fala: eu comecei a ter uns sonhos aí. Então, em vez dele ajudar ele mesmo, né? Nessa ele vai se prejudicar bastante. Então eles acabam fazendo um acordo lá. Daí ele fala assim: olha, você pega esse DVD e faz uma cópia, vai para sua casa, faz uma cópia. 8 horas da noite eu vou na sua casa. Se você não responder, se você não tem uma resposta para isso, eu vou te prender. Então o Dexter falou: beleza. Ele foi lá pro apartamento, ele vai fazer essa cópia de DVD, ele vai olhar pro vídeo e vai falar, eu vou ter resposta. E quando ele olha de novo, ele fala, putz, não tenho resposta nenhuma. Então, ele, muito cansado, acaba dormindo. Quando ele acorda, já passou do horário que a Debbie tinha que estar lá na casa dele. Meio que ele se preocupa e alguma voz na cabeça dele, praticamente o passageiro sombrio, dizendo,
ela foi sequestrada. Então ele vai descer pro estacionamento ali do apartamento, vai entrar no carro e vai ter uma boneca Barbie, dessa vez com um chapéu ali de marinheira, e vai estar com uma roupa normal e com uma bolsa de alguma companhia de navegação. Então o Dexter chuta que ela estaria perto dessa companhia de navegação, algo relacionado ao mar. Então ele vai no porto ali de Miami. E passando por esse porto, ele vai pensar, nossa, tem que ser alguma coisa gelada, seria algum container refrigerado? E aí, quando ele fala a palavra container, algo acontece na cabeça dele, ele fala, putz, espera aí, tem alguma coisa errada, container. Então, ele desce do carro, dá uma olhada nos containers pela grade e vê que não tem jeito de entrar, só que ele vê que alguém cortou uma parte da grade justamente para uma pessoa caber e poder passar ali. Então, ele vai estacionar o carro em uma dessas companhias e vai a pé para lá. Mas na hora que ele está estacionando, quem estaciona no lado dele é a Laguerta, é isso mesmo. Então, acontece esse cliffhanger pro próximo capítulo e eu vou dar uma lida aqui para vocês. O Sargento Doakes quer matar você sem nem saber por quê. Eu devia ter ouvido o que ele disse. Você tem algo de errado e tem alguma ligação com essas prostitutas. Ligação? Como assim? Você pode guardar a ensinação para o seu advogado ou talvez para um juiz, porque eu acho que agora te peguei e como me olhando um bom tempo e seus olhos negros brilharam. Parecia tão inumana quanto eu e senti um pequeno calafrio na nuca. Será que eu realmente havia subestimado? Será que ela era tão boa assim? Bom, então vai ficar meio um embate assim entre o Dexter e a Laguerta e o Dexter tentando sair de uma saia justa. Mas o Dexter, ele vai conseguir um pouco contornar ali o assunto, questionando a Laguerta quanto tempo ela estaria seguindo ele. Então, ele vai conseguir saber que quando a Laguerta começou a ir atrás dele, a Debbie já tinha sido sequestrada. Então, o Dexter vai falar, olha, eu acho que ela tá ali nos containers, a gente pode dar uma olhada. E aí o Dexter fala assim, você vai para a direita, eu vou pela esquerda. Aí a Laguerta concorda com o plano, mas ela fala assim, não, eu vou pela esquerda. Porque a Laguerta não consegue confiar no Dexter. Então, seguindo lá, o Dexter vai se sentir muito mal e ele fala como se estivesse num cabo de guerra invisível, que ele tá se sentindo muito mal quanto mais ele anda perto desses containers. Aí tem uma hora que ele esbarra numa portinhola ali de um container, e aí abre e ele vê a Debbie numa key room improvisada, que vai ter ali um lampião. Ele vai se aproximando, a Debbie está totalmente acordada, diferente da série, que ela tá um pouco grog ali, ou dormindo. Enquanto ele vai andando um pouco, ele vê uma pessoa parecidíssima com ele. E aí essa pessoa se levanta. Aí o Dexter ele fica super chocado. Então vamos ao diálogo entre o Dexter e sua cópia. Bom, então a cópia do Dexter diz: na primeira vez é um pouco chocante, não? Um pouco. Quem é você? Porque tudo isso é tão. Ah, meu Deus, eu tinha certeza de que você tinha percebido. Não sei nem como eu cheguei aqui. Essa noite, outra pessoa está na direção do carro. E hoje, nem é noite de lua cheia, não. Nem minguante. Falando sério, quem é você? O rosto dele se abriu um sorriso. Dexter Gato de Alice no País das Maravilhas. Mas, como era tão parecido com o meu, vi que atrás dele um sorriso não havia uma felicidade autêntica. O que você lembra de antes? Ele perguntou e o eco daquela pergunta bateu nas paredes do container e quase despedaçou meu cérebro. Então, nesse capítulo, que vai ser literalmente o penúltimo capítulo, Dexter vai acabar se lembrando de tudo que aconteceu no container quando a mãe dele foi morta. E no caso, a mãe dele nem tem nome aqui, que na série é Laura, e ele vai lembrar de tudo que via, tipo, a mãe olhando para ele sem expressão, a mãe dele estava picotada, então não tinha expressão mesmo. Ele lembra de tudo isso, ele vai acabar chegando a uma conclusão que ele vai chamar a cópia dele de Pine. Ele fala Pine. Aí o outro fala isso mesmo, sou seu irmão, Brian, você não conseguia falar meu nome quando era criança, meu nome é Brian, a gente é irmão. E aí ele conta tudo, que eles ficaram lá 2 dias e meio, enquanto na série são 3 dias. Eles ficaram ali presos, né, em 2 centímetros de profundidade de sangue. E outras pessoas foram mortas ali, outros homens, a única mulher era a mãe deles, e um dos corpos que estava ali podia ser também até do pai deles, mas não se sabe porque tava tudo muito triturado, gente. Nessa, o Brian vai tentar convencer o Dex de matar a Deb. E aí vai ser como na série, um pouco parecido essa parte, que a faca tá quase chegando ali para acontecer alguma coisa. Só que nesse momento é o que se difere muito da série e que é muito interessante. Acho até mais dinâmico do que a série. Acontece que a Laguerta chega e fala que sabia que o Dexter estava envolvido naquilo, ela viu o Dexter junto com o assassino. Então a Laguerta fala assim, talvez eu mate vocês dois, ou vocês três, porque a Laguerta aqui, ela não suporta a Deb, então até nisso a Laguerta era meio sociopata, assim, nesse momento de tensão. Nesse momento, o Brian esfaqueia a Laguerta e ao mesmo tempo a Laguerta atira no Brian. Então os dois caem pelo chão sangrando muito e Dexter estaria num dilema entre matar a Deb ou não. E antes disso, o Dexter tinha tirado
o que tampava a boca da Debbie, e a Debbie estava gritando pro Dexter não fazer. A voz da Debbie meio que se misturava com as lembranças do Dexter, da mãe dele chamando ele, e o Dexter tá quase ali finalizando a Debbie, há um momento em que a Laguerta tá pronta para atirar. E é incrível que a Debbie, no momento, ela tava achando o Dexter muito louco, mas quando a Laguerta tá quase atirando no Dexter também, a Debbie chama a atenção do Dexter: oh, olha lá, ela vai atirar em você. E quando ela vai atirar, o Brian pega a faca e fura a mão da Laguerta, atravessando o chão também, pois os dois estavam no chão. Então ele prende a mão da Laguerta, o Brian levanta, fala pro Dexter e fala que ele tem que fazer aquilo, e o Dexter fala: eu não consigo. Aí o Brian fala: essa palavra não existe no meu vocabulário. E aí diz que a faca desce. Bom, aí a gente corta um epílogo. Então tem um capítulo, esse capítulo final, e corta um epílogo e você fica: porra, um final que não falou o que aconteceu. Mas tem um epílogo, nesse epílogo dá a entender que a Debbie tinha morrido, né, que o Dexter matou ela, mas não, ele tá meio que falando assim sobre uma policial que era muito boa, como se estivesse chorando, e aí ele toma uma cotovelada e a Debbie falando pra ele parar com aquilo. Então ele tava meio que sendo sarcástico no enterro da Laguerta. Então, Debbie agora sabe que Dexter também é um serial killer. Ao veredito, como eu falei aqui na área de spoilers, sem dar spoilers dessa vez, eu tinha lido esse livro há muito tempo atrás e achava o final ruim, como os outros livros da série, só que tentei ler com a cabeça de quem nunca tinha visto a série. Pensei assim: vamos ler como se eu fosse o leitor desse livro aqui pela primeira vez. E eu posso dizer que é um livro bem fluido, ele não tem enrolação igual os outros livros da saga. Eu ainda tenho dois ou três para ler, mas não tem enrolação. Esse aqui vai direto ao ponto, aqueles momentos que eu acho muito ruim da saga de Dexter nos livros, que ele fica comendo, fica falando sobre o trânsito. Aqui não passa de uma página ou um parágrafo. Então aqui é bem fluido. Enquanto a gente está nos capítulos, enquanto a gente vai lendo, alterna entre dois capítulos ali, o Dexter no passado, conversando com o Harry, e que funciona como uma base perfeita ali para a história, tanto para o livro quanto para o roteiro da série. É um livro bom, sim. É o final muito rápido. É um final assim que ele deixa para a última página, e que eu posso dizer que o Jeff Lindsay, o autor, ele vai acabar pegando isso que deu certo nesse e vai tentar fazer nos outros livros assim o tempo todo, e não vai funcionar, né? Ele vai conseguir piorar essa dinâmica, essa situação em que ele põe o personagem. Então vai ter momentos que vai ter partes bizarramente descritivas e que funcionam pouco durante a saga dos livros. Nesse aqui não tem, é fluido, pode ler. Na época que eu li esse livro, eu lia poucas coisas, então eu achava o livro médio, mas eu consegui ler em menos de 2 dias o livro. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, muito fluido. Então, quem está começando a leitura, eu indico. Assim, é difícil eu indicar outros livros da saga, mas esse aqui, fácil, pode ler fácil, e acho que vai ficar entre 8 e 80, galera. Vai ficar aquela coisa, ou vai gostar ou vai odiar muito. Curioso para ler o segundo e o terceiro. O terceiro livro eu já sei que é um pouco mais abaixo ali. Mas para Dexter, A Mão Esquerda de Deus, que é o Dark Dreaming Dexter, eu vou dar aí nota 4. Não é um livro sensacional, porque o livro sensacional é aquele que você vai reler muitas vezes. Ótimo vai ser aquele, o 4,5, né? Vai ser aquele que você vai, porra, esse livro é foda. Esse aqui é um livro bom, ele é bom. Então, assim, eu posso dizer que é uma boa experiência de leitura. E eu não posso falar do fator de como que o Jeff Lindsay foi criativo para criar esse personagem. Em coisas aqui que eu achava que era exclusivamente da série. Eu não digo ele trazer rosquinhas que nem existem no livro, mas eu digo coisas como lâmina de sangue, serial killer de serial killer, ele ser forense, especialista em borrifo de sangue. São coisas, assim, muito específicas e que enriquece o personagem. Sem falar do modo sarcástico dele aqui, que é muito mais do que a série. É claro que quando ele tá na modo passageiro sombrio, aqui no livro eu acho que é mais, ou muito mais pesado do que na série. Na série ele sempre tá meio que chegando próximo à versão dele mais humana. Aqui no livro eu acho que é inversamente proporcional. Tem algumas partes que ele tá quase ficando super humanizado ali no quinto livro, que ele vai ter um outro personagem ali que vai fazer ele muito feliz, mas assim, se você procura um Dex ali igual a série, você não vai ter aqui na saga, mas nesse livro pode ser até que você tenha algo próximo do que você viu na primeira temporada, super próximo com cenas idênticas. Então, eu vou deixar aqui a playlist dos livros para vocês procurarem os outros livros aí que eu fiz o review, só tá faltando do 2 e do 3, vai ser os próximos canais, mas eu vou estar deixando a playlist, e também algum outro vídeo relacionado a Dexter, talvez a playlist de Dexter em geral. Vou separar em diferentes playlists ainda, mas já tem algumas aqui separadas para vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Eu vou ficando por aqui e até mais.